Você sabia que a maior revelação que você pode ter sobre a visão humana é que ela é limitada? Como o apóstolo Paulo disse, nós vemos apenas em parte. Apenas Deus realmente vê. Quanto mais cedo aprendemos, melhor para nós. Até mesmo grandes ministros veem em partes. Eles veem, além da sabedoria humana, apenas pela força e a capacitação do Espírito Santo. Esse foi o caso de Samuel. Samuel era um profeta, e a Bíblia registra que suas palavras não caíram por terra. Ainda quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o rei para substituir Saul, a pessoa que ele pensava que deveria ser rei não era de Deus. Deus teve que dizer a Samuel que ele não havia escolhido os irmãos mais velhos de Davi, e somente quando Samuel conheceu Davi é que o Senhor aprovou o próximo rei. Honestamente, podemos sentar e julgar Samuel, mas se estivéssemos no lugar de Samuel, nossas mentes naturais, como a dele, teriam escolhido todos, menos Davi. No entanto, Deus escolheu Davi porque ele sabia em seu coração. Um fator limitante que experimentamos como crentes é quando não acreditamos na palavra de Deus para nossas vidas, ou quando lutamos contra a vontade de Deus em nossas vidas, porque sentimos que não somos bons o suficiente. É hora de você lutar contra o síndrome do impostor. Se Deus te chamou para um certo propósito e te escolheu para administrar sua visão na terra, então você tem que confiar nele o suficiente para saber que ele não cometeu um erro. É claro que você não parece ser o ajuste perfeito para a enorme visão que Deus colocou aos seus olhos. Se você o fizesse, então não precisaria de Deus. Então, o problema de você resistir à vontade de Deus é que isso mostra que você não confia o suficiente em Deus para fazer com que a palavra dele se cumpra em sua vida. A visão ou propósito não é tanto sobre você, é mais sobre o que Deus está tentando alcançar através de você. Então, o quão pequeno você se sente, não importa. Se Deus viu milhões de pessoas na Terra e então ele escolheu você, ele deve ter feito isso por uma razão. Então, por que você continua lutando contra a vontade de Deus? Por que você continua resistindo ao que você foi feito para fazer? Deus não se parece com a aparência de um homem. Enquanto um homem olha para a aparência externa, Deus olha para o coração. Se Deus o chamou para fazer algo, comece a ceder a ele sobre isso. Como você pode estar lutando contra a vontade de Deus em sua vida, permitindo que o medo domine você? O medo é nosso inimigo, não é de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo. O medo é um espírito que não é de Deus, e geralmente trabalha contra você. Você pode estar lutando contra a vontade de Deus em sua vida, permitindo que o medo o governe. Ele tem um efeito paralisante e o impede de seguir em frente. Se você permitir, você nunca alcançará nada de bom em sua vida. Se você quiser seguir a vontade de Deus em sua vida, você deve superar o medo, seja um fracasso ou rejeição, porque você não pode conseguir muito quando o medo tem uma fortaleza em sua mente. Ao desobedecer às instruções de Deus, você pode estar lutando contra a vontade de Deus para você. As instruções de Deus geralmente nos guiam para o caminho de sua vontade e propósito para nossas vidas. Você não pode cumprir seu propósito sem obedecer às instruções de Deus. A desobediência o limita de alcançar muito, porque cada instrução que Deus lhe dá deve aproximá-lo do propósito que Deus tem para a sua vida, permitindo que as opiniões negativas das pessoas o atrapalhem. As pessoas nem sempre veem o que Deus vê em você, e ouvi-las pode ser desanimador. Se você acredita no que as pessoas dizem acima de Deus, isso pode impedir você de seguir a vontade de Deus para a sua vida. As pessoas sempre terão opiniões sobre seu sucesso e terão opiniões sobre seus fracassos. É por isso que você deve viver a vida que Deus te propôs, sem se importar com a opinião deles. Nenhuma opinião do homem deve ser colocada acima da vontade de Deus para a sua vida. Se Deus chamou uma grande pessoa e grandes pessoas não podem ver isso, você não precisa discutir com as pessoas. Em vez disso, continue seguindo Deus para o que Ele disse sobre você. Deixe seu futuro mostrar a vontade de Deus em sua vida, ignorando descaradamente a vontade dele, porque você sente que não é digno. Irmão, irmã, aquela voz que diz que você não é digno da visão que Deus lhe deu, ou faz você sentir que deveria ser satisfeito com a vida medíocre, não é a voz de Deus. É a voz do diabo, o mentiroso e enganador. Não dê ouvidos a isso. Você pode não ter sido digno por conta própria, mas Jesus te redimiu e te fez digno por seu sacrifício por você. Por sua graça, você se tornou digno. Não ignore a vontade de Deus para a sua vida, simplesmente porque você se sente indigno. Seus sentimentos não são a verdade. A palavra de Deus é.
A Bíblia chama você para o sacerdócio real. Você foi escolhido e separado para Deus. Pare de deixar seus sentimentos controlarem você. Deixe a palavra de Deus mudar seus sentimentos. Não cometa o erro de ignorar descaradamente a vontade de Deus por causa de seus sentimentos. Quando Davi foi para o campo de batalha para encontrar seus irmãos, ele não tinha intenção de entrar na batalha. Ele nem fazia parte do exército de Saul. Ele era apenas um menino pastor. Mas quando viu como Golias estava zombando dos israelenses, ele não podia ignorá-lo. Então, o menino pastor, que era jovem e não tinha treinamentos militares, decidiu enfrentar o gigante que aterrorizava um exército inteiro. Ele foi com apenas 5 pedras e sua confiança em Deus. Golias não podia acreditar em seus olhos. Naquele momento, ele deve ter se perguntado o que havia de errado com o exército de Israel. Por que eles enviaram um menino pastor para enfrentá-lo? Se estivéssemos naquela hora, teríamos perdido toda a esperança e teríamos preparado nossas mentes para a morte de Davi. Porque para a mente humana, ele não tinha chance nenhuma de derrotar Golias. Porém, Deus usou Davi, o menino pastor, e sua funda para derrotar Golias, o gigante, com a espada e a armadura. Deus usou as coisas tolas desse mundo para confundir os sábios. Se tivéssemos que escolher de toda a nação de Israel a pessoa para enfrentar Golias, não teríamos escolhido Davi, mas Deus o escolheu. Você pode não estar qualificado e pode não parecer ainda, mas se Deus te chamou, Ele irá capacitá-lo para cumprir o chamado. Deus viu fraquezas, Ele viu fracassos, Ele viu suas dúvidas. Mesmo assim, Ele te escolheu para esse propósito. Pare de olhar para Golias como todo-poderoso. Com o apoio de Deus, você pode vencê-lo. Você sabe a parte boa de servir Jesus? É o fato de que Deus vai deixar você saber a vontade dele e ainda fará parceria com você para fazer a vontade dele. Foi ele quem o instruiu a fazer algo. No entanto, ele fará isso com você. Eu sei que o medo está consumindo o seu coração. A preocupação está atacando a sua mente e as dúvidas estão se insinuando em seus pensamentos. Você deve estar se perguntando como fará o que Deus chamou para fazer. Como você vai começar aquela ONG? Como você vai começar aquele negócio? Como você vai ensinar aquela habilidade? Você tem tantos comos e poucas respostas. Eu quero que você saiba que Deus não pediu para você fazer isso sozinho. Ele estará lá com você, guiando você e ajudando você a cada passo do caminho. Deus vai segurar suas mãos durante o processo e vai te ajudar a fazer a vontade dele. É hora de você parar de resistir ao que Deus te chamou para fazer. É hora de parar de negar a realidade de quem Deus o chamou para ser. E é a hora de começar a trabalhar para seguir constantemente a vontade de Deus para a sua vida. Se você estiver em dúvidas se Deus pode usá-lo, então acho que você precisa gastar tempo olhando através da vida de várias pessoas na Bíblia, que não eram perfeitas, mas foram escolhidas por Deus para seu propósito. Por exemplo, Deus usa Raabe, uma prostituta. Ela foi usada para salvar os espiões na terra de Jericó. Ela foi desqualificada por 2 acusações, mas Deus a usou para salvar seu povo. E por essa razão, ela se tornou uma do povo de Deus. Você foi chamado para o propósito de Deus. Não resista, mas abrace-o. Deus te abençoe. Amém.